Olá pessoal, tudo bom? Sou a professora Valéria e estou aqui para a gente fazer uma análise crítica de um poema. Nós fizemos 3 aulas anteriores a essa em que a gente falou sobre toda a parte teórica da análise crítica de poemas, né? Na aula 1, sobre esse tema, nós falamos sobre a parte formal. Falamos sobre tipos de estrofes, tipos de versos, tipos de rima. Na aula 2, nós focamos nas figuras de linguagem. Escolhemos 10 figuras de linguagem para serem trabalhadas. E figuras de linguagem também é uma matéria bastante recorrente no Enem e nos vestibulares em questões. E depois, na aula 3, nós falamos sobre os estilos literários e os autores, de uma maneira bem rápida, bem resumidinha, para que você fosse lembrando dos aspectos e então chegasse com todos esses elementos da aula 1, 2 e 3 à análise crítica do poema. Nessas aulas nós analisamos um poema de Camões, né, que se inicia com o verso "Amor é fogo que arde sem se ver". Hoje, o nosso propósito é analisar um poema de Carlos Drummond de Andrade e é para isso que a gente está aqui hoje. Se você gostar da nossa aula, não esquece de dar o joinha e de se inscrever no nosso canal. Você também pode ativar o sininho para que toda vez que a gente poste uma aula, você seja notificado disso, ok? Vamos para a aula então? Nós hoje, então, vamos analisar o poema de 7 faces, escrito por Carlos Drummond de Andrade, né? E a gente vai devagarinho, tá certo? Primeira coisa que a gente precisa lembrar, né, das aulas anteriores, é que a gente precisa fazer 3 leituras do texto. A primeira leitura é uma leitura sem maiores preocupações, para a gente identificar a temática do poema, né? Para a gente ver sobre o que o eu lírico está falando. E vamos lá, vamos fazer uma distinção. Poeta é aquele que escreve o poema. Eu lírico é para quem o poeta dá voz no poema. Então, quem fala com a gente no poema é a voz do eu lírico. Os sentimentos são do eu lírico, as sensações são do eu lírico, todos os pensamentos são do eu lírico e não do poeta. É muito importante a gente fazer essa distinção. Alguns poetas, por exemplo, poetas homens, escrevem a partir de um eu lírico feminino, né? Outros poetas adultos escrevem a partir de um eu lírico de criança, né? Então isso é muito comum, né? O Chico Buarque faz muito isso. O Cazuza dizia que ele era um vampiro dos seus amigos, porque ele captava as histórias dos seus amigos e contava isso nas poesias dele. Então, é importante fazer essa distinção. Nem sempre aquela história que está sendo contada na poesia é a história do poeta, né? Mas sempre é do eu lírico. Fazer essa distinção entre poeta e eu lírico é muito importante, né? Porque são coisas diferentes. Um está fora do texto, o outro está dentro do texto. E aquele que está dentro do texto, a gente não sabe se realmente é o sentimento, é a vida do poeta ou se é alguma coisa que ele está criando. Fernando Pessoa, poeta português do modernismo, também dizia: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Então não devemos confundir poeta com eu lírico. Nós então ouvimos no poema a voz do eu lírico, ok? O poeta é aquele instrumento que escreveu a poesia. Então vamos para a primeira leitura do texto de hoje, que é Poema de 7 faces. Essa leitura sem maiores preocupações, para a gente identificar o tema mesmo, né, sobre o qual o eu lírico vem falar para a gente. Então o título, Poema de 7 faces. Aí a gente já tem que ficar atento a esse título, né? 7 faces, o que será isso? Ele foi escrito por Drummond em 1930. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, vai ser Agostinho na vida? As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa, tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabia que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco.
Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Então, a gente percebe nessa primeira leitura que é um poema de temáticas variadas, né? Se a gente observar ali, ó, ele fala quando nasci um anjo torto, então ele está falando do nascimento dele. E ele vai abordando cada hora uma coisa diferente, né? Meio caleidoscópico. Vamos para frente. Na segunda leitura, alguns passos para essa segunda leitura. Faça a segunda leitura observando. Identifique palavras que você não entende e procure sinônimos que possam facilitar essa leitura. Tem palavra no texto aí que a gente não sabe muito bem a significação, a gente vai ter que pensar nela. Faça a sua tradução, ou seja, paráfrase. Coloque o sinônimo, né, dessa palavra, dessas coisas que ficaram meio confusas para você. Coloque palavras que você compreenda para que você entenda melhor a mensagem do texto. Sublinhe trechos que considere importante. Observe a forma do texto, tipos de estrofes, versos, se tem rima. Detecte as figuras de linguagem, porque elas vão te ajudar a decifrar, né, o que o texto está dizendo na análise crítica. Identifique as relações intertextuais se elas acontecerem no texto. Verifique qual é o autor do texto. Constate quando ele viveu, o tempo histórico dele, qual o movimento literal ao qual ele pertence e algumas características individuais dele. Nossa, a gente já sabe que foi o Drummond, né? O Drummond é um poeta da segunda geração do modernismo. A segunda geração ele prima por aquela liberdade sem amarras nenhuma. E o poema dele parece que tem aí uma estrutura meio livre, né? Mas vamos analisar isso mais profundamente. O próprio Drummond é um poeta social, muitas vezes, outras vezes ele fala da própria vida, outras vezes ele fala da infância, outras vezes ele fala da sociedade. Então, são temas bem variados. A gente precisa pensar, né, qual que é o tema desse daí, analisando o poema. Procure compreender a mensagem global do texto sem deixar sua opinião interferir na interpretação. Essa última parte é muito importante porque a gente precisa entender o seguinte: existem duas linhas de interpretação. Uma para o entretenimento. Essa é sem preocupação, você pode fazer livremente, você pode sentir o que você quiser. Na verdade, a arte é feita para isso, né? Para a gente analisar livremente, para a gente ler, sentir e pronto. Mas quando a gente vai fazer isso para um vestibular ou para o Enem, não pode ser desse jeito. A gente precisa fazer uma análise mais pontual do texto, levando em conta todos esses aspectos que a gente está levantando aqui agora. Então vamos para essa análise pontual. A segunda leitura a gente vai ter que perceber coisas diferenciadas aí no poema. Então, primeiro aí vamos analisar a parte formal do texto. A primeira estrofe a gente percebe que ela tem 3 versos, significa que é um terceto. Não tem rima, portanto os versos são brancos. E não tem métrica, não tem divisão de sílaba métrica em que tem uma metrificação, né, que combine uma com a outra, como no soneto que a gente analisou nas aulas anteriores. Então a gente pode dizer que são versos polimétricos, ou seja, livres, eles não têm uma metrificação fixa do início ao fim do texto. A segunda estrofe tem 4 versos, então ela é um quarteto. Também são versos brancos, não tem rima. E polimétricos, não tem uma lógica dentro da métrica dos versos. A terceira, quintilha, verso branco, polimétrico, ou seja, livre. E as outras estrofes, a gente tem lá uma quintilha, outro terceto, depois uma quintilha novamente, no final um quarteto. Todos eles com versos brancos e polimétricos, ou seja, é um poema completamente livre na questão formal, certo? Ele não se prende a nenhuma estrutura fixa na questão formal. Então, poema livre. O título, Poema de 7 faces. O poema tem 7 estrofes. Começa falando, quando nasci, um anjo torto. Tá bom, que o texto foi escrito em 1930 e o Drummond morreu em 1982.
Mas já em 1930, ele para nesse poema para fazer uma análise da sua própria vida. O 7 é um número simbólico, né? Um número de fechamento de ciclos, um número da perfeição segundo a Bíblia. Então, 7 tem uma simbologia muito forte, né? Então, 7 faces, 7 estrofes, 7 fases da vida. Vamos analisar a primeira? A primeira estrofe diz: quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, vai ser Goucher na vida. Esse poema foi publicado em 1930 em seu primeiro livro, Alguma Poesia. Seus versos são livres e misturam uma linguagem oral com a erudita. Ele menciona palavras em francês como Goucher. Então, vamos para a análise da primeira estrofe aí. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra. Anjo, sombra, torto. Tem alguma coisa aí que não está batendo, porque anjo está sempre na luz, anjo é sempre reto, anjo tem sempre as qualidades perfeitas. Por que o anjo Drummond era diferente? Tem algumas coisas aí que não estão legais. Então, anjo torto, desses que vivem na sombra, a gente já encontra aqui ideias paradoxais à imagem do próprio anjo, né? Então, a gente já tem aí alguma coisa diferente na vida dele desde o nascimento, que foi o próprio anjo que o recebeu na vida. Vai ser Goucher na vida. Goucher significa um sujeito inseguro, sem determinação, que fica viajando, que fica, não tem muita lógica no viver, uma alma de artista, né? Então, ele já desde o nascimento estava predestinado a ter essa alma livre, né? Sem regras, sem aquilo que mantém na linha, sem luz ou sombra, simplesmente viver, sem determinações. Fala sobre o nascimento do eu lírico, essa estrofe, portanto, né? Quando nasci. Nesse momento, ele já destaca implicitamente a possibilidade de uma visão romântica e esperançosa da vida. Ele mostra-se torto, desde seu nascimento, longe da figura abençoada e iluminada. Na segunda estrofe, a gente tem: as casas espiam os homens. Aqui a gente já tem uma figura de linguagem, né? Porque a casa não espia nada. A casa é uma coisa fixa, ela não tem olhos para espiar. Então a gente já tem aqui uma personificação das casas. Olhar escondido por trás da janela, por exemplo, pode ser aí pode ser a coisa que decifra esse verso, né? As casas espiam os homens. Talvez tenha alguém olhando por uma frechinha da janela, por trás das portas, e ele então fez uma metáfora que gera personificação. Que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. A fase dos grandes desejos na vida do homem é a fase da adolescência. Então, nesse momento, o eu lírico de Drummond está se referindo à fase da adolescência, né? Que seria uma segunda face da sua vida. Logo na segunda estrofe, ele cita os desejos, muito presentes na juventude. Nesse momento, ele faz uma crítica aos fatos que são escondidos durante a noite. Se não fossem os sentimentos repreendidos e camuflados pelas pessoas, a sexualidade representada pelos homens, a noite poderia ser tranquila e azul, mas não é. Na terceira estrofe, ele começa: o bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas e amarelas. Quando ele utiliza pernas, ele está utilizando a parte pelo todo. E isso é uma metonímia, né? E pernas brancas, pretas e amarelas representam as etnias que estão aí, né, dentro do Brasil. Parte da vida de Drummond ele viveu no Rio de Janeiro como funcionário público. E lá a população era muito grande, né? Então o bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas e amarelas. E ele diz assim: para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração, porém meus olhos não perguntam nada. Apesar dele estar no meio desse monte de gente, no meio dessa confusão de gente, o bonde está cheio, ele ainda é só, né? Ele se sente só.
O eu lírico se refere às pessoas apenas como um número, citando suas pernas, o que fica claro na visão de massa. São pernas de todas as cores, de diversas etnias. Há tanta gente, mas tanta solidão ao mesmo tempo. Então, é exatamente isso que ele está falando, né? O coração dele está sozinho e os olhos não perguntam nada. Por quê? Porque ele está só. Na próxima estrofe, a gente tem: o homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa, tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Aqui ele vai fazendo uma série de metáforas e ele cria uma imagem poética, né? O eu lírico desenha uma imagem na mente do leitor, descrevendo uma pessoa séria, forte, de pouca conversa, que se esconde atrás dos seus óculos e bigode. Mas será que essa pessoa é forte assim? Ou muitas vezes nos fazemos passar por uma imagem para ter mais respeito? Essa máscara que adotamos pode ser um mecanismo de defesa. Então, ele está mostrando o homem, né, atrás do bigode, dos óculos, como uma pessoa forte, séria, íntegra. Mas será que ele se sente assim de verdade? Na próxima estrofe, ele vai falar: meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Aí vem um questionamento, né? O eu lírico decide questionar por que Deus o deixou viver no mundo das sombras, já que ele sabia que era fraco. É nesse momento que ele se demonstra indignado, né? Então ele fica bravo com a situação dele, ele fica bravo com a história dele, ele fica bravo com Deus e pergunta: por que você me abandonou? E ele vai ficar no questionamento nessa estrofe. A próxima, ele fala: mundo, mundo, vasto mundo, se me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Essa é a penúltima estrofe. Na próxima ele vai encerrar o poema. Nessa penúltima estrofe, o eu lírico mostra o tamanho de sua solidão e tristeza. O mundo é vasto, porém seu coração é mais. Ele se vê sem opção para sair daquela condição. Já não vê formas de se endireitar e deixar de ser torto. Então ele meio que se conforma, né, com aquela situação dele, mas ao mesmo tempo ele não vê saída para aquilo, né? Por isso ele está ali conformado e fala: o mundo é grande demais, meu coração também, mas eu continuo só. Na última estrofe, ele traz uma revelação. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Então, nessa última estrofe, ele vai revelar tudo o que foi dito. Que tudo que foi dito pode ter sido escrito no momento em que estava bebendo. E que, além de ter a possibilidade do álcool ter intensificado a sua visão naquele momento, a bebida pode ter dado coragem para se expressar em seu poema. Então, assim a gente encerra, né, a análise na segunda leitura. Tá certo? A gente fez uma análise bem global aí do texto e apontando bem as questões. E na última leitura que a gente vai fazer, que é a terceira, a gente vai ler novamente o texto, buscando compreender as mensagens mais sutis contidas nele. Então, relendo o poema de Sete Faces, né, a gente chega à seguinte conclusão. Em exatas 7 estrofes, o eu lírico conta desde o seu nascimento, passa pela adolescência, fase dos desejos, até retratar a sua vida adulta. Mais do que isso, ele deixa claro o seu modo de ver a vida. Ele aborda de uma forma sombria o seu modo de ser, como se ele fosse predestinado desde sempre a ser uma pessoa desajeitada, errante e amaldiçoada por um anjo do escuro. Eu espero que eu tenha ajudado vocês nessa tarefa, né, de fazer análise crítica de poemas, que é alguma coisa bastante recorrente nos vestibulares e no Enem também. Eu queria dizer para vocês que a gente continua, né, com as aulas online. A gente está abrindo uma turma online aí para redações do Enem. Se você tiver interesse, você pode chamar a gente pelo nosso WhatsApp 988750626 DDD 35 para todo o Brasil. E que a gente também tem um site na internet em que você pode mandar as suas redações, comprar lá um pacote de correções, quantas correções você quiser,
e enviar essas redações para corretores que são ótimos, excelentes para te dar dicas de como melhorar a sua redação, para poder mostrar qual seria a sua nota se você estiver fazendo a redação para o Enem hoje. O nosso site é www.esquemaredacão.com.br. Então, pessoal, até a próxima aula. Eu espero que a gente se encontre muitas vezes ainda por aqui. Até lá!